Eu queria perguntar para você em relação ao vinho, porque existe um comentarista que ele vai frequentemente para Portugal para fiscalizar desde a colheita das uvas até o resultado que isso oferece na fabricação desse vinho numa pequena propriedade. Então eu queria retomar com você, Natália, que é especialista no assunto, realmente a preocupação de quem produz o vinho começa na colheita das uvas e a sequência disso. Na verdade, a gente também tem vários enólogos mundiais que tem alguns, agora não vamos lembrar o nome, mas tem acho que um ou dois aqui do Brasil, tem alemão, tem alguns poucos enólogos que são responsáveis por várias vinícolas. Então, ele faz aqui, aí dia seguinte ele está lá na Alemanha vendo alguma vinícola lá, depois ele está em Portugal, depois na França. Então, tem enólogos, sim, também, que fazem todo esse acompanhamento de algumas vinícolas. É claro que a maioria das vinícolas tem o seu próprio enólogo, mas tem esses enólogos também que vão de vinícola em vinícola acompanhando. Eu diria que não é desde a produção ali, não, da colheita, é desde a escolha da terra que vai começar a ser plantada. Tá. Então, ele tem que escolher o lugar, o terroir, né? Que o terroir é uma mistura de clima, solo, vegetação, uma mistura de tudo. Então, ele tem que escolher já o terroir, ele tem que ter essa visão do terroir para poder começar ali plantar e aí sim depois pensar na colheita e aí a produção do vinho em si, né? Mas o antes é muito preocupante, assim, né? Quando tá pronta a uva, eu acho que é o mais tranquilo para eles. Porque no meio do caminho pode chover, tem as pragas, né? Se chover demais é ruim, se chover seca demais é ruim. Então, tem toda uma preocupação no meio do caminho. Então, aí tem os lugares que nevam, né? Aqui no Rio Grande do Sul, essa época não tem uva, daí eles têm que deixar tudo no talinho, para ele poder se fortificar para o verão da uva. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas tem sim enólogos também do mundo que ficam viajando só para isso. Tá, então, em cima disso, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você faz uma postagem lá no Instagram, antes de fazer a postagem, você dá uma olhada, revisa o texto e tal. Mas já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, mas de repente você aperta o botão instintivamente e lá vai um negócio que não dá para cancelar mais. Né? Falei, já foi, você tem que voltar a pagar aquele trabalhão. No caso da elaboração do vinho, existe como promover alguma alteração nesse processo de fermentação, ou seja, você está vendo que deu errado, que não vai dar certo, tem como isso ser interrompido? Interrompido não, tem como a gente consertar ele depois. Tá. Então, tem o sulfito, né, que é uma... Ai, como eu vou dizer? Todo vinho tem... Todo vinho não, a maioria dos vinhos tem sulfito. Ele é um... Me fugiu a palavra agora. Conservante. É um Tá. conservante. Então, ele vai ajudar a dar mais tempo pro vinho, a coloração. Sulfito, então, é um dos que salvam. Correção, né? Faz a correção. E as uvas de corte. Quando a gente fala de vinho de corte, ele serve justamente para fazer correção. Então, por exemplo, eles têm aquele vinho, fizeram um cabernet, não chegou na coloração que eles queriam. Aí eles acrescentam um pouco de merlot, que vai dar mais coloração. Não chegou na acidez que eles queriam, eles vão colocar uma uva um pouquinho ácida. Então, eles vão fazendo essas correções, tá? Ao longo do caminho. Isso é mais fácil para quem tem essa liberdade. Agora, se a gente pegar um vinho, por exemplo, champanhe, que tem as regrinhas certas, né? Outro. Deixa eu ver outro de. Os vinhos danos, que tem Montepulciano, esses que tem regrinhas, esses que tem né, que tem as denominações, aí é mais difícil. Porque ele tem que seguir aquelas regras. E aí ele não pode sair daquilo. Então, se ele seguiu as regras e mesmo assim não deu certo, tem muitas histórias de que eles vendem, né, os champanhes. O certo seria jogar fora, mas tem muitas histórias que eles acabam vendendo e repassando para outras vinícolas, porque não chegou onde eles queriam e eles não podem vender aquele produto de baixa qualidade. Então, por isso a gente tem todo um cuidado, né? Quer dizer, os enólogos têm que ter todo esse cuidado na produção para dar tudo certo, mas isso também depende do clima, como eu disse. Então, lugares muito frios tem uvas mais ácidas, lugares muito quentes tem uvas mais com mais sabor, mais açúcar, né? Então, hoje em dia, com esse clima maluco, né? Então tudo pode acontecer.
Então, imagina, nós estamos no verão, né? Quase chegando aí verão, e o calorão que tá, o frio que dá às vezes à noite, como teve inverno também de calor. Então, essa preocupação também da uva não tá boa, né, o suficiente para começar a produção também é preocupante. Por isso tem enólogo. Todo mundo diz que vinho todo mundo sabe fazer, vinho é fácil. O difícil é fazer vinho bom. Então aí que vai a mão do enólogo, né, para poder consertar os erros, chegar onde eles querem. Tá Por isso o certo. enólogo é tão importante. Perfeito. Deixa eu te fazer eu tenho uma informação para te dar, mas antes, em cima disso, uma última pergunta. Você está falando dessa parte, então, que a pessoa vai vendo o vinho, vai experimentando e tal. Mas você sempre diz que quando uma garrafa é aberta, existe uma explosão de aromas, que a gente vai percebendo também no paladar. Quando esse vinho está em fase de produção, existe essa explosão de aromas também ou não? Só fica no paladar isso, Natália? Existe, porque aí a gente entra tem os três aromas, né? Os primários, secundários, terciários. Então, o primário é da própria uva. Assim que começou o mosto, ele já vai soltando seus aromas. Os secundários vêm com a fermentação dele, né? Dependendo do processo de fermentação, ele vai mudando. E o terciário, depois que passou pela barrica de carvalho. Então, o terciário, geralmente, só quando vai para a garrafa. Mas os primários já consegue sentir assim que começa a se desfazer as cascas, né? Os bagos, e aí já começa o mosto, já dá para sentir sim os aromas primários. É uma especialista. Impressionante o que sabe essa menina. Natália, agora sim, a informação. Todo profissional da área de vinhos, né? Os sommeliers, enólogos, enófilos e tal, mas principalmente profissionais como você, claro, por uma questão de ética, tem muita dificuldade em fazer indicações quando isso se mistura com preço. Isso se mistura com, lógico. Todo sommelier gostaria de indicar um Barca Velha logo de cara, né? Mas não dá para todo mundo, né? Aliás, para poucos, né? Mas ao ser perguntado sobre isso, um jornalista especialista na área de vinhos, o sujeito perguntou para ele o seguinte: eu falei, pois é, eu gosto de vinho. E eu consumo quase que diariamente, 2 taças, 1 taça, 2 taças, tal. O difícil é bancar isso, mas existem os vinhos chilenos, particularmente o Conte Toro, que tem preços bem razoáveis. Eles estão ali na faixa de R$ 24, R$ 25, R$ 26, principalmente os reserva, né? Reserva disso, reserva daquilo. Aliás, sobre reserva, você já nos ensinou já há algum tempo que reserva não tem nada a ver com reserva especial. E aí a Não, é pergunta dele... reservado deles. Isso, Deles. reservado, exato. Bom, mas em cima disso aí, ele perguntou para esse especialista, esses vinhos de R$ 25 são tão inadequados, né, assim para não dizer ruins, né? E o que poderia substituí-los para o meu dia a dia? E aí ele deu uma resposta, esse especialista deu uma resposta muito interessante, gostaria de compartilhar contigo. Ele disse o seguinte, falei, olha, para ser sincero, o vinho não é realmente muito bom. Você está consumindo algo que você poderia, olha só o raciocínio, em vez de deixar para o seu dia a dia, né, você dá um intervalo um pouco melhor e faz um investimento um pouco mais alto. Você sai dessa faixa de R$ 25, vai para 35, 37, que você pega o Casilira, né, o Casilira de Diablo, que é da mesma vinícola, né, o Casilheiro, né? É esse aí? Casilheiro. O Casilheiro. E aí você aumenta R$ 10, R$ 15 aí a faixa de preço, aí você vai ter um vinho bem melhor para consumir do que esse na faixa de R$ 25. O que você achou dessa resposta dele, Natália? Eu particularmente acho que a Conte Toro, no modo geral, ela é muito turística, né? Assim, tô falando do lugar lá para fazer visitações, eu nunca fui, mas eu acho que, né, todo mundo que vai adora. Eu acho que os vinhos deles são vinhos simplérrimos, então com o valor de 35, vai um pouquinho mais, 40, eu compro os vinhos nacionais muito melhores do que eles. Então, eu sugiro, eu até sugiro isso, eu falo, pessoal que toma muito vinho, tenta dar uma subidinha no preço às vezes, e, né, por 5, 10 reais a mais você acha vinhos até chilenos, de outros lugares, bem melhores de qualidade do que os Conte Toro, bem melhores. Porque e eu não gosto de falar de marca, de valor, justamente por isso, né? Eu falo que eu ensino a pessoa a escolher o próprio vinho. Claro. Porque às vezes o que é barato para um é caro para outro, né? Enfim, então, o que é para o seu bolso, né? Então,
eu aprendi isso com um professor meu, que eu também gostava de tomar os vinhos baratinhos. Ele falava assim, Natália, pega, você não quer estudar sobre vinho? Você não gosta sobre vinho? Então compra, às vezes, um vinho de R$ 100, né? Em vez de tomar todo dia, comprar um na semana. Você tomar um de R$ 100, bom. Aí eu falei, é verdade. Outros dias você toma cerveja, toma outra coisa. Mas tomar todo dia vinho realmente fica caro quando você quer uns vinhos mais elaborados. Tá bom, tá ótimo. Natália, muitíssimo obrigado. Nós vamos voltar a falar sobre a família Carr, espero na semana que vem, mas é que como eu não conheci profundamente a vinícola, eu falei, deixa eu conhecer um pouco melhor, aí eu fico mais à vontade para falar com a Natália, senão ela me dá um nó tático Isso, aqui. marca, eu passo contato deles para você, do Rodrigo, do Ricardo, você marca um dia, você vai ser super bem recebido como eu fui. Bacana. Mas olha, muito bonitinho lá, né, Natália? Uma graça, Muito bonitinho. E a família também é maravilhosa. Semana que vem, eu estarei em São Paulo numa imersão de charutos. E aí, claro, eu vou tirar foto, vou fazer, e eu quero colocar daqui umas semanas na minha coluna do Tribuna de Limeira, vou falar sobre essa imersão dos charutos. Que Com bacana. uma mulher, uma sommelier de charutos menina. Se não me engano, a última vez que me encontrei com a Luciana, a Luciana Bonini falou que está nessa também. De charutarias. Eu falei, olha, a Natália está se especializando. Vamos aguardar. Lá, né? Vamos aguardar. Novidades para a próxima semana. Natália, muitíssimo obrigado. Excelente final de semana. Sucesso sempre. Obrigada, Beto. E aí eu preciso trazer também umas receitinhas para a Copa do Mundo, né? Eu pensar em umas receitinhas gostosas. Uma boa. Semana que vem, estreia do Brasil. Valeu.